Em vez de sequenciar as bases nitrogenadas de todos os cromossomos de uma planta com genoma muito grande, pesquisadores selecionaram partes desse genoma para sequenciar. Somente as sequências de DNA que correspondem ao conjunto dos RNA mensageiros transcritos no fruto serão estudadas. O DNA a ser sequenciado foi sintetizado em laboratório, tendo como molde as moléculas de RNA extraídas dos frutos. Letra A. Se os cientistas fossem sequenciar todo o genoma dessa planta, haveria diferença se o material genético viesse do fruto ou da folha da planta? Justifique. Para responder a esta questão, vamos entender primeiramente alguns conceitos. Dentro do núcleo de uma célula eucariótica estão os cromossomos. Os cromossomos são constituídos por filamentos de DNA. O DNA é nosso material genético e contém todas as informações do organismo. Ele é formado de inúmeros nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um fosfato ligado a uma pentose, que é um açúcar, que, por sua vez, é ligada a uma base nitrogenada, que no DNA pode ser a adenina, a guanina, a citosina e timina. O DNA é dupla fita, ou seja, é constituído de dois filamentos que se enrolam um ao redor do outro, formando a dupla hélice de DNA. Os dois filamentos ficam unidos através das bases nitrogenadas pelas pontes de hidrogênio. É como se o DNA fosse uma escada em espiral, sendo que os degraus são as bases nitrogenadas e os corrimões são os fosfatos ligados aos açúcares. O DNA contém os genes. Um gene é um trecho de DNA que contém a informação para produzir uma proteína. O genoma é o conjunto de todos os genes daquele indivíduo. É a sequência dos nucleotídeos, ou seja, das bases nitrogenadas de todos os cromossomos de uma célula. Mas o que são proteínas e como elas são produzidas? Proteínas são compostos orgânicos formados pela união de vários aminoácidos. Cada aminoácido contém um átomo de carbono ligado a um grupo amino, um grupo carboxila, um hidrogênio e se diferenciam pelo radical R. As várias proteínas são formadas a partir de apenas 20 aminoácidos diferentes. O que determina uma proteína é sua sequência de aminoácidos. A produção de uma proteína é feita a partir da molécula de DNA, que contém as informações para sua fabricação. Para produzir uma proteína, dois processos ocorrem: a transcrição e a tradução. Na transcrição, uma molécula chamada de RNA mensageiro é formada no núcleo a partir do DNA molde. Essa molécula vai para o citoplasma e se liga ao ribossomo, onde é produzida a proteína. Em um organismo multicelular, ou seja, composto de várias células, como os animais e as plantas, todas as células, com exceção dos gametas, apresentam o mesmo material genético, porque todas são oriundas da mesma célula, o zigoto, que foi formado pela união dos gametas feminino e masculino. Assim, se sequenciarmos o DNA a partir de qualquer célula, elas terão a mesma sequência. Entretanto, nem todas as células presentes em um organismo sintetizam as mesmas proteínas, ou seja, elas não têm a mesma expressão gênica, como, por exemplo, células de diferentes órgãos que apresentam diferentes funções. Deste modo, elas não terão os mesmos tipos de RNA mensageiro. Assim, se usarmos as moléculas de RNA mensageiro como molde para sintetizar o DNA, elas não terão a mesma sequência. O exercício nos pergunta se haveria diferença no genoma se o material genético viesse do fruto ou da folha. Conforme o que foi visto, se fôssemos sequenciar todo o genoma da planta, não haveria diferença se o material genético viesse do fruto ou da folha, uma vez que elas apresentam o mesmo DNA. Letra B. No estudo das sequências que tiveram como molde RNA mensageiro, faria diferença se esse RNA mensageiro fosse extraído das folhas
ou dos frutos, justifique. Neste caso, o exercício nos pergunta se haveria diferença na sequência se usássemos o RNA mensageiro como molde para a síntese de DNA. No caso de sequenciarmos apenas o DNA que vai ser sintetizado a partir do RNA mensageiro presente no fruto ou na folha, haveria diferença, pois as células provenientes desses órgãos expressarão genes diferentes. E a questão está encerrada.